Domingos João Moala. O que é para si o Parque da Gorongosa? Primeiro, a forma como o parque envolve as pessoas e também a forma como integra os animais. Vimos há pouco tempo os mabecos. Há muitas reintroduções, mas há muitos projetos também que ocorrem nas comunidades em várias facetas e tudo isso é um benefício para o ecossistema quando há a introdução de novas espécies e é um benefício para as comunidades quando elas têm a oportunidade de poder beneficiar-se de uma escola, por exemplo, de um programa de formação, de uma visita ao parque, ou mesmo quando podem ter um dinheiro. E este parque é uma máquina para o desenvolvimento e está a permitir o desenvolvimento de 6 distritos à volta, não só a Gorongosa, mas temos a própria Gorongosa, temos Nhamatanda, temos Dondo, temos Mwanza, temos Seringoma e temos Maringue. Em cada um desses distritos há vários projetos a ocorrerem e esses projetos estão todos eles em prol das pessoas. E este parque é e deve continuar a ser essa máquina que facilita as pessoas, nativas e não nativas, a ter essa oportunidade para poderem perceber que não só vivem perto do parque e têm os desafios de um dia ou outro cruzarem com algum animal, mas que a presença deste parque está a galvanizar o desenvolvimento. Nasci no Xindi e cresci na Beira, a uns 200 metros daqui. Pela primeira vez eu vim para o distrito da Gorongosa como professor para dar aulas numa escola secundária e não sabia que havia parque, ninguém falava deste parque e foi em 2002. Ninguém sabia que existia um parque aqui na vizinhança, a menos de 60 quilômetros, ninguém sabia, mas era normal encontrar algumas pessoas a comprarem carne de caça, por exemplo. E a pergunta era de onde é que provinha aquela carne de caça. Então, com o tempo fomos percebendo que afinal as pessoas estão a caçar aqui dentro, porque a segurança não era das melhores, a fiscalização era mais ou menos de 100, cento e poucos fiscais, não estavam equipados o suficiente, o parque é enorme, então os furtivos tinham a oportunidade de entrar, caçarem os animais e fazerem dinheiro. Na altura veio dar aulas de quê? A língua portuguesa e inglesa, na Missão Cristo Rei da Gorongosa. E eu fiz a minha formação no Seminário Propedêutico Santo Antônio em Chimoio e depois fiz a formação na Universidade Católica como professor, tirei licenciatura em ensino de línguas. Fui à vila, comecei a dar aula, já fiz mais ou menos uns 3 anos sem saber muito bem a proveniência da carne, etc. E num belo dia... Foi a carne que chamou de sua atenção? Sim. E num belo dia estive a dar voltas pelo mercado a conversar com mais amigos, colegas e cruzei com Vasco Galante. Ele estava, na altura, acho que era o único diretor e assumia muita responsabilidade porque o projeto estava no princípio. Cruzamos, conversamos e ele mostrou interesse que eu poderia ter a oportunidade de cá trabalhar se quisesse. E eu, na verdade, tinha descansado um pouco de estar com os meninos na escola e tal, e vim cá unir um bocadinho a parte social e a parte da história natural. Tive logo no primeiro dia a entrevista com o Greg e com o diretor-geral, que era João Viseu, e passei nessa entrevista e depois serviram-me que eu pudesse cá estar e começar já com as aulas, aliás, com os trabalhos, em junho de 2006, mas eu não podia abandonar as turmas. Então pedi que eles me esperassem até ao fim do ano, que eu levasse as turmas até ao fim do ano e depois dali então eu já estaria disponível para vir. E foi assim que aconteceu. Portanto, acompanhei os alunos até aos exames, depois dos exames vim. E vim aqui no dia 15 de novembro de 2006. Quando chegou e conheceu melhor o projeto do parque, ficou surpreendido? Muito. E a parte que mais me marcou nesse primeiro momento foi a cerimônia, embaixo, a cerimônia tradicional liderada com o Regulo Chitengo, naquela árvore sagrada. É uma história um pouco engraçada e um pouco longa, mas é assim, o parque tem esse respeito com a tradição, a cultura, a forma local de ver a relação homem-meio ambiente. Então, naqueles dias e mesmo agora, sempre que o parque quer abrir a época turística, em cada ano, há sempre um convite de um régulo, de vários régulos também. O régulo Chitengo é o principal, porque este acampamento chama-se Chitengo. E pronto, eu não sabia da minha própria cultura. Quer dizer, que é preciso adorar os espíritos dos antepassados, é preciso estar lá a bater as palmas, isso tudo para mim era novidade. Tanto era professor e tinha essas coisas todas, habilidades de ler, escrever e pensar, calcular, etc., mas não sabia ler a minha própria cultura. E desde então, 2007, comecei a tentar perceber o significado dessa cerimônia
e como é que essa cerimônia se integra dentro de um parque natural e porque uma família que vem cá fazer a cerimônia e os outros regulos vêm fazer a companhia. Então fui percebendo que em 1903 chegou cá um velho guerreiro de nome Chitengo. Ele já era muito de idade e ele estabeleceu-se aqui, neste sítio. E morreu aqui, já aos 90 e tal anos, e não era ainda a área de conservação. Entretanto, era um acampamento onde ele se estabeleceu e depois tem essa estrada, etc. Tinha um posto, tinha um correio, onde as comunicações eram estabelecidas, etc. Então, comecei a cavar para perceber por que essa relação da cerimônia embaixo desse mutondo e por que esse nome de Chitengo. Depois já a história do nosso símbolo, o símbolo do parque é um leão, e além da reza que esse leão é aquele Chitengo, o velho, que veio e estabeleceu-se aqui e depois, quando morreu, transformou-se num leão, encarnou num leão. Verdade ou não, é a crença que as pessoas têm. Portanto, não sou eu quem vai dizer está certo ou está errado, mas vou apreciar e vou respeitar. Então, quanto às cerimônias, além da reza que em outubro de 1920, tinha aqui na cidade de Vila Peri, na altura, agora Chimoio, o governador João Peri de Lindi, que vinha cá apreciar os animais e pronto, já havia cá muita bicharada e eles pensaram que deveriam criar uma pequena porção reservada só à fauna. E as pessoas que estavam nessa porção deviam ser afastadas um bocadinho para deixar o espaço para os animais ficarem sem conflitos com o homem. Então, isso foi em Dingue-Dingue. E em 1921, então, é quando começa a área. Mas não começa como área de conservação. Começa como zona de caça da elite. Aqueles que vinham visitar os governadores, os administradores que estavam estabelecidos em Vila Peri, na Vila de Gorongosa. Só podiam vir brancos? Não. Vinham também negros, veio aqui uma figura muito importante da Nigéria e muitos outros países africanos. Mas eram pessoas com uma importância política e até alguns deles eram presidentes. Inclusive o presidente de França passou por aqui. Em 1921 até 48, sim, esse foi período de muita caça e só em 48 é que se pensou que deveria se proteger. E isto foi com a ajuda da África do Sul e de muitos outros países à volta que já estavam com preocupação de conservação e os caçadores já não poderiam caçar naqueles países, mesmo no Zimbábue. Então vinham caçar onde havia mais fragilidade. É quando o regime colonial também pensou que não, se nós deixarmos isso tudo a ser caçado, esses não podem caçar nos países vizinhos e vêm sempre vingar aqui os animais. Então temos que começar a estabelecer regras para que a caça seja eliminada. E esse foi um processo de 48, envolveu a retirada das pessoas, o próprio Nhangu, o próprio Chicare. Há pouco tempo vimos os mabecos na zona de Chicare. Algumas dessas pessoas que eram importantes e eram regulos tiveram que ser afastadas em 48 para deixar um enorme espaço para os animais e as regras de conservação começaram. E só entraram efetivamente em uso em 1960. A cerimónia sagrada Sim. é partilhada por todas as comunidades. Entretanto, quem lidera é a família Chitengo, por causa do acampamento que historicamente está ligado a essa família Chitengo. Então, quando a cerimônia se realiza aqui no acampamento, os outros regulos vêm fazer o acompanhamento, mas quem lidera a cerimônia é alguém da família Chitengo. Agora tem sido sempre realizada? Foi renovada em 1998, quando pela primeira vez se descobriu que havia um familiar do Chitengo que vivia numa zona chamada Msikazi, aqui dentro do parque. Ele vivia de caça, de pesca, porque pronto, o parque tinha saído de um período de muita guerra, não havia controle. Desde 1901 até 1975, ela existe sempre? Esta parte não tenho a história. Só tenho a história de 1998 para cá. Começou quando se descobriu um descendente de Chitengo e ele foi convidado, veio aqui, até foi levado ao Zimbábue, onde foi introduzido, incutido a ideia de conservação, e ao invés dele viver no rio Msikazi e a caçar, passou a viver aqui protegido pelo parque. Quem teve essa iniciativa de 1998 de convidar esse Roberto familiar? Zolho. E essa família Chitengo já não tinha memória nem o descendente dessa cerimónia? Tinha.
Tinha, entretanto ninguém promovia, ninguém dava o valor, então as pessoas também perderam o uso. Mas quando o Roberto Zóio, como administrador, procura unir 25 fiscais que eram da Renamo e 25 da Frelimo, para formar uma primeira turma de fiscais, ele percebe e se apercebe que tem aqui perto um senhor que é da família Chitengo. Então, juntou a parte científica, a parte de conservação, mas a parte tradicional, cultural. Foi assim que se fez a primeira cerimônia e desde então o Traquino, o nome dele por acaso é Traquino, descendente de Chitengo, passou a liderar as cerimônias até a morte. Quando ele morreu, o irmão dele, João, substituiu, infelizmente também faleceu. As duas campas estão aqui a 100 metros do portão principal, para aqui o acampamento. Entretanto, tem outros descendentes que agora assumem a liderança das cerimônias. É o mais velho sempre? Sim, sim. O homem mais velho? O homem mais velho. Entretanto, aqui no meio, há uns 4 anos atrás, tinham introduzido uma senhora. Infelizmente, ela tem dificuldade de locomoção, anda de carinhas de roda. Então, muitas das vezes, quando são assuntos mais flexíveis, são os homens que vêm. Quando são assuntos tratados com mais calma, vem a senhora. E esse chefe do Chitengo, da família Chitengo, tem depois um ascendente aqui mais amplo na vida aqui do parque, ou é só quase nessa cerimónia? Tem, e é resultado da reclamação da família, porque quando o parque começa com a restauração, muita gente se apercebeu que tem muito dinheiro aqui e queria também fazer parte. Então, uma das reclamações da família Chitengo foi que seja integrada, que seja respeitada a cultura, etc., e que alguns membros da família Chitengo sejam empregos aqui para comerem alguma coisa. E tem já alguns. E essa tradição, neste momento, foi apropriada pelas outras comunidades e pelas outras famílias? Sim, sim. Respeitam-na como algo que é de todos? Sim, sim. A crença é que todos os regulos que viveram aqui muito antes da criação do parque, de criação da área de caça e de conservação futuramente em 1960, há essa crença de que quando morreram, transformaram-se em leões. Não só o do Chitengo, também sim, os outros todos transformaram-se em leões. Entretanto, quando a cerimônia se realiza num espaço de Chitengo, ele é que lidera. Quando se realiza num espaço de Nhanguo, a poucos quilômetros, essa pista um bocadinho ao lado direito, já espaço de Nhanguo, o Chitengo cruza os braços e Nhanguo lidera. Normalmente é aqui que se realiza. Depois houve um bocadinho de ciúme lá para 2008, 2009, em que o Régulo Chicari também queria fazer cerimônias, porque depois tem um pouco de ambiente de festa, tem alguns benefícios. Então o Chitengo fazia a cerimônia neste espaço e continua a fazer. O Chicari no espaço dele, incluindo no CSE, e o Nhanguo num espaço também que pertencia aos seus antepassados. Só que depois estava-se a criar aqui um ambiente em que nós temos mais ou menos 16 comunidades à volta. Se cada comunidade, o representante de cada comunidade tem que vir fazer cerimônia, já não se imaginam os custos. Então, cingiu-se, a partir de um dado momento, ao Chitengo. E as cerimônias têm sido centradas aqui. Mas os régulos vêm? Vêm, todos vêm. Portanto, o parque está instituído, o Domingos não sabia da história do parque, nem que o parque existia, e começa a interessar-se. Sim. Descobri quando cruzei com o Vasco, comecei a descobrir que havia aqui perto uma área de conservação e que era a fonte daquela carne de caça, que nós comíamos carne de caça. Não sabíamos de onde vinha, ninguém dizia que era legal. Portanto, você queria carne e alguém está a vender carne, só comprar, cozinhar e comer. E já vivia na vila de Gorongosa como professor da escola secundária. Isso, sim. Sim, e pronto, a comunidade toda comia carne, não havia controle, e qualquer um que quisesse comer a carne... E isso chocava assim? Sim. Mais tarde, quando me apercebi que estes animais estão a ser mortos aqui perto, e deveriam ser conservados, entretanto estão a ser mortos, é quando a perspectiva muda. Não tinha nenhum interesse especial pelos temas da conservação, nem nada disso? Não tinha nenhuma informação, senão uma literatura geral, que é preciso conservar o meio ambiente e as coisas que nós vamos, como professores, vamos passando aos estudantes, as coisas que estão plasmadas nos programas de ensino, de lecionação, mas uma área física, onde a gente pode pôr os pés, pode interagir com as outras pessoas que também se debatem com os mesmos desafios, foi uma grande novidade e uma descoberta.
Qual é que era a sua missão aqui no parque? Em princípio, servir de ponte, porque na altura tínhamos muitos, o que nós chamamos de cooperantes, são pessoas que vêm de diferentes partes, não falam a língua local, não falam português, falam inglês. Precisavam de ponte para se comunicarem com as pessoas locais que não falavam inglês. Então, a minha primeira missão foi servir de ponte para as pessoas locais. Dava aulas de inglês para se comunicarem com os seus chefes e as outras pessoas que só falavam inglês. E para as pessoas que só falavam inglês ou falavam português, mas precisavam de perceber o que é que as pessoas locais usam e falam na sua própria língua. Então, eu servi de ponte numa primeira fase. Português fala várias línguas aqui. Assim, sim, eu fui aprendendo com os alunos na escola. Foi aprendendo quando sim, com os mais velhos, com esses contactos, porque depois quando me apercebi que há essa parte da cultura africana local que eu não conheço, comecei a procurar por esses mais velhos para me ensinar o que é, o porquê que fazem isso, o que isso significa, desde quando e para quê. Então, fui obrigado a aprender a língua local como forma de comunicação, para facilitar a comunicação com as pessoas que tinham informação a dar e que eu só falava melhor o português e inglês. E não havia informação escrita sobre as línguas locais? Só... Havia um programa para a introdução do ensino bilingue, não avançou. Que línguas são as das comunidades? Sena e Chigorongoso Duma. Chigorongoso Duma é a mesma língua que se fala um pouco mais para a Serra e Sena fala-se um pouco mais para esta zona aqui, um pouco. Para quem vai para Nhamatanda, Nhambita, Mocinhá, esses falam Sena. A língua Duma, ou Chigorongoso, tem conexão com Mbiri, porque os primeiros habitantes da Serra da Gorongosa vieram de Mbiri, o Marijão, no Zimbábue. Instalaram-se na Serra da Gorongosa e estabeleceram ali seus pequenos enclaves e aos poucos foram descendo. E fala-se ainda no Zimbábue ou não? Sim, já não estão mais no Zimbábue. Depois, quando o grande Zimbábue desmoronou, portanto, as pessoas começaram a procurar novos locais onde pudessem se estabelecer e a Gorongosa era um dos sítios que fornecia condições, não só condições para práticas agrícolas, mas também condições para quem quisesse matar elefante e levar o marfim para vender na costa. Sena é mais para o norte, sul de Zambésia e norte de Sofala. É, sim, é mais dominada daquele lado e os de Mbiri ficaram primeiro na Serra e aos poucos foram se espalhando e estabeleceu-se aqui um corredor que era mais ou menos de línguas interrelacionadas. Uma daquele lado, Macaia, nesse território onde estamos, até Vinho e dava a volta assim até Buzi. Quando estamos em Buzi já estamos a falar de Indau. São todas línguas correlacionadas e são de origem do Zimbábue. Quando o grande Zimbábue desagregou-se, já não produzia nada, então as pessoas estabeleceram-se no corredor. Então, daquele lado está o rio Buzi, e as pessoas ficaram ao longo do rio Buzi e foram perseguindo depois o rio Pungue, e depois vieram aqui assim com dingue-dingue nesse corredor e fizeram, portanto, um anel com os que estavam na Serra. Portanto, são línguas todas correlacionadas e inteligíveis. Os mais velhos falam alguns, os mais novos, casos raros. Falam todos só português. Sim, é mais por causa da valorização, é a língua que traz alguma vantagem financeira e tal. Se a pessoa fala bem português, tem mais oportunidades. Mesmo falando melhor a língua local, as oportunidades são escassas. Mas não, se fala... não tem havido planos de conservação das línguas? Penso que não. Pelo que eu saiba, não, porque houve esse primeiro esforço de transformar o ensino em bilingue, que era uma forma de passar a informação para as crianças. Entretanto, teve muitas dificuldades, incluindo a crise de docentes ou professores, para poderem lecionar, porque muitos dos professores que vêm cá não são naturais. Alguns vêm de outras regiões e, para conseguirem comunicar-se com as crianças locais, têm de aprender com essas crianças as línguas locais. Então, é um processo muito longo. Que comunidades eram estas? O que é que achavam do parque? Como é que elas viviam? Como é que elas viviam com este parque nas suas diversas dimensões? Naqueles anos era uma enorme dificuldade para se perceber que o americano, Greg, não comprou o parque, porque o que se falava nas comunidades era que ele comprou o parque. O governo de Moçambique vendeu o parque para um americano e que, pronto, o americano depois decide o que ele pretende fazer no parque. Portanto, essa foi a primeira informação que circulou em muitas comunidades, menos naquelas primeiras pessoas que foram contratadas para trabalhar aqui como fiscais, etc., e ajudarem com os serviços básicos,
essas pessoas já tinham mais ou menos uma visão positiva de Greg e uma visão otimista. O resto era que o Greg comprou isto e não só, mesmo algumas pessoas trabalhavam na administração da Gorongosa e em Amatanda. Pessoas que esperávamos que tivessem uma visão mais clara, olhavam para isso como um sítio de oportunidades para sacar os dinheiros. Quer dizer, celebrar contratos aqui, contratos ali, se há uma reunião, o parque ir patrocinar porque tem dinheiro, o americano está aqui. Portanto, a primeira imagem foi muito negativa. Só depois de muito trabalho é que as pessoas começaram a mudar. E esse trabalho começou com a introdução de diferentes espécies, incluindo búfalos e bois cavalos. Porque depois saía em jornais e as pessoas percebiam que, afinal, até porque está a trazer animais para reforçar a população que está muito baixa. Então as pessoas começaram a perceber que não é um zoo que ele quer fazer das coisas como melhor entende, mas é um sítio onde ele quer ajudar a melhorar e está a trazer espécies que estão em números muito limitados ou até foram extintas. Então, dali depois são as contratações e os contactos com os líderes tradicionais, os Régulos, Fumos e Sapandas. Houve nesse período muitas reuniões com esses líderes, não só vinham fazer cerimônias aqui, mas... Que o Domingos acompanhava. Sim. Foi o meu primeiro trabalho. O meu trabalho não era ir à comunidade, registrar quantas casas, quantos poços, isso era trabalho de outras pessoas. O meu trabalho era ir à comunidade, perceber como as pessoas pensam. Portanto, ir à comunidade é aprender com as comunidades. Muitas pessoas começaram a ter oportunidades e começaram a perceber, e o próprio Greg também, várias vezes foi a reuniões conosco nas comunidades. Ele próprio, com dificuldades de comunicação, era um dos meus alunos também para dominar um pouco a língua portuguesa, mas várias vezes ele foi conosco. As comunidades, cada grupo com suas atividades e eu com a minha atividade de aprender com as pessoas só. E ele estava lá sempre. Pessoas faziam perguntas e ele respondia o que ele conseguisse responder. Nós ajudávamos, mas aos poucos as pessoas foram percebendo com o envolvimento da massa local. E não só, como eu estava a dizer, o parque começou com uma estratégia de restaurar o ecossistema. Primeiro passo. O segundo passo foi olhar para o lado social das pessoas. Então, quando se muda para o lado social, é que a coisa já ganha uma dimensão maior, porque são muitas pessoas, são vários projetos, são várias atividades com agendas diferentes, mas todas elas de uma ou de outra forma. Algumas delas até estão dentro do parque. As comunidades vivem aqui desde tempos memoráveis. Entretanto, houve um período em que o parque, durante a guerra, essa guerra de 16 anos, 1977, 1992, o parque ficou não só como refúgio para as pessoas, mas também ficou o local onde as pessoas podiam comer animais. Não era possível fazer agricultura à volta, porque as comunidades, muitas delas tinham minas. Então as pessoas deviam fugir das comunidades para se esconderem aqui dentro do parque. Por um lado, era mais seguro, os militares vinham, também caçavam, nos dois grupos, da Renamo e da Frelimo, mas muitas pessoas aproveitaram entrar no parque nesse período de guerra civil, porque era mais seguro ter comida aqui, comer animais. Sim. Algumas delas já estavam na periferia, são do tempo colonial, e aproveitaram a ocasião para, encaixarem-se aqui. Outras e essas mesmas comunidades sobrevivem à guerra? Sim. Reagrupam-se e são as mesmas que existem hoje? São as mesmas. Entretanto, nem saíram imediatamente depois de 1992, porque ainda era preciso equipas de desminagem à volta dessas comunidades todas para garantir que as pessoas podem ir para as suas comunidades de origem e podem começar a mexer a terra, porque a base de alimentação aqui é a agricultura tradicional, enxada de cabo curto, e é isso que não pode bater em Minas. Nós tivemos casos aqui de pessoas que foram para os campos agrícolas fazer limpeza numa estação como esta e com má sorte bateram na mina. E pronto, depois perde talvez a perna, é o braço que vai. Então a desminagem também retardou a retirada de pessoas do parque para a zona tampão. 6 comunidades são parecidas entre si, têm os mesmos hábitos, como é que é? Hábitos alimentares até certo ponto sim, mas já não são comunidades homogêneas. Porque, como eu disse, durante a guerra houve movimentação de pessoas de diferentes distritos, etc. E queriam encontrar um sítio seguro
e um sítio onde pudessem comer. Então acabaram se encontrando aqui e formando comunidades novas. Tanto há comunidades como a comunidade de Moirese, por exemplo, que está aqui há tempos memoráveis. Temos outras do lado de Mwanza e Xiringoma, mas há comunidades que se formaram nesse período de luta e que não tinham nada em comum. Começaram a ter algo em comum já aqui dentro, porque todos estavam à procura de sobrevivência. Então essas comunidades não vêm do tempo anterior à guerra, já são novas? Sim, são. Algumas delas são novas. Por exemplo, a comunidade de Vinho, aqui perto, a 500 metros mais ou menos, é uma comunidade que só tem poucas pessoas que são naturais. O maior número de residentes de Vinho saíram do distrito de Xiringoma e outros saíram de Dondo, Beira. Quando o parque começa a ser restabelecido, restaurado, as pessoas pensam que estando no Vinho, que é a comunidade mais próxima do Chitengo, há mais facilidade de conseguir emprego. Então algumas pessoas instalaram-se ali à procura, à espera dessas oportunidades para conseguirem trabalhar aqui. De como é que as pessoas interagem com a fauna hoje, mas também como é que elas interagiam com a fauna no passado. O que é que mudou? Mudou o hábito. No passado, as pessoas, uma família, vamos supor que esta é uma família, aquela outra família. Cada uma dessas famílias protegia uma espécie. Culturalmente, a forma de proteção tradicional é, e eu tenho que fazer família, por exemplo, com zebra. Então, se eu tenho familiaridade com zebra, eu protejo a zebra. Desde tempos imemoráveis, a conservação tradicional é assim mesmo. Não tem limites como esta, em que uma determinada área é parque, tem fiscalização, tem um muro e tal. A conservação tradicional é a minha família protege uma espécie e alimenta-se da outra. E a outra família protege uma espécie e pode alimentar-se da espécie que a minha família protege. Assim sucessivamente. Então, se você tiver 20 famílias a protegerem animais diferentes, você tem um equilíbrio ecológico. Não há uma espécie que fica completamente abundante, como temos os vinhacosos e pivas, 50 e tal, 1000, não era observável. Mas também não ficas com 2 ou 3 animais de uma outra espécie que é muito, muito sacrificada. Havia sempre um equilíbrio. Então, estes hábitos ancestrais foram gradualmente sendo ultrapassados. São poucas pessoas agora que dizem não comem macaco porque são de família Simango. Mas já de encontrar um outro Simango, já não tem uma ligação porque estes valores tradicionais, estas práticas tradicionais não estão a ser respeitadas, não estão a ser capitalizadas. As pessoas conhecem-nas? Sim, as pessoas sim, muitas pessoas adultas. Os jovens conhecem essas práticas? Alguns jovens conhecem, alguns velhos conhecem. Até eles dizem não podem comer aquela espécie que esse é o tótem, porque depois fica com problemas de dente. Portanto, é um mito, mas é um mito positivo, ajuda a cuidar das espécies. Quero acreditar que, por exemplo, nós agora temos leões, não é? Temos os mabecos, depois temos hienas, 4, e provavelmente temos mais predadores, não é? Portanto, todos esses faziam o seu ciclo. Sim, faziam o seu ciclo. Uma espécie protege aquele, ele também alimenta-se deste, etc. E no fim era um equilíbrio ecológico. Agora o que temos é poucos leões, por exemplo, porque durante um período não tinham presas, não podiam comer. Acabaram morrendo, ou apanharam doenças, ou foram comer cães na vizinhança para sobreviver e acabaram ficando doentes. Mas nessa altura em que as pessoas protegiam uma determinada espécie, o conflito era menor? Homem-fauna bravia? Sim. Sempre houve. Sobretudo quando as pessoas partilham o espaço, porque nesse período não havia separação entre uma área que é só específica para animais e uma área para humanos. Era todo um ecossistema partilhado. Os humanos começavam a circular, sobretudo no Tando, a partir das 9 horas da manhã. Não podiam começar a circular as primeiras horas porque era tempo que elefantes e outras espécies estavam a dominar o ecossistema, estavam a beber, etc. Mas quando o sol já está a ficar mais alto, então esses animais recolhem para as sombras. E é o período que os humanos andavam. E não andavam assim tipo uma pessoa sozinha, daqui para coisa. Andavam em bandos para se protegerem desses animais. Antes da Guerra Civil e mesmo antes da confusão com o regime colonial. Era como as pessoas viviam e não havia limite do tipo o parque passa por aqui ou a zona de conservação passa por aqui. As pessoas é que sabiam a hora que devem, portanto, procurar os alimentos porque as outras espécies já estão mais ou menos acauteladas nas sombras. Como é que as comunidades
comunidades viam essa reserva de caça elitista? Como é que interpretavam? Houve um período muito confuso em que os caçadores, as tais pessoas importantes que vinham visitar, depois tinham licença para caçar, muitas dessas pessoas não queriam a carne. Só queriam os cornos, marfim, etc. E o resto davam à população. Então a população via essa prática como vantajosa. Por quê? Porque o caçador veio de avião, parou, etc., caçou algum animal e entregou a carne. E ele só quer as pontas, leva as pontas e vai-se embora. Então a população via uma vantagem nesse tipo de prática, que não era de conservação. Mas, para comer... E hoje? As comunidades moveram-se para a zona tampão e a zona de proteção total é... Tem algumas comunidades dentro. Tem outras na zona tampão, mas tem algumas que ainda estão dentro e é um grande desafio para a autoridade do parque mobilizar essas pessoas, sobretudo porque estamos num período democrático. Afeta as eleições, afeta as relações com as pessoas, etc. Depois, quando chega o tempo de voto, isso já tem uma consequência negativa. Agora, com o aumento da população humana, temos conflitos um pouco por todas as áreas. Quer dizer, as pessoas querem caçar, mas também querem um espaço para a prática agrícola. E às vezes é à berma de um riacho, as autoridades do parque dizem que não se pode praticar a agricultura, mesmo no riacho, mas as pessoas querem aproveitar-se da água, portanto há esse conflito. E até são reassentamentos, há zonas onde as pessoas constroem casas dentro do parque. E é preciso depois muita mobilização, muita palestra para convencer essas pessoas para cederem um espaço. E às vezes não é pacífico. Qual é o caminho para reduzir esses conflitos? Negociações, acho. Negociações, os dois lados têm que encontrar vantagem. As crianças, eu penso que têm um futuro um pouco melhor do que os seus pais, porque agora com a escolarização há mais oportunidades, podem ir para a escola, podem ter algum emprego. Os seus pais, muitos deles não têm essa sorte. Mas têm que alimentar essas crianças. Pode o parque contribuir para que as crianças tenham uma visão diferente? E eu acho que até já está, porque há vários clubes aqui nas comunidades, portanto, depois já muitas escolas estão a ser construídas, postos médicos, portanto, tudo isso não só ter resultados imediatos, mas ajuda a preparar o futuro dessas crianças. Sim, há desafios, por exemplo, agora com as escolas secundárias. Temos poucas à volta e muitas dessas crianças que estudam aqui nessas escolas à volta, quando terminarem a 7ª classe, não têm onde ir para a escola secundária. São custos para levar uma criança a viver na vila de Gorongosa, por exemplo, ou a viver na vila de Nhamatanda, onde tem que alugar a casa, depois tem que tratar da alimentação e depois está a viver sozinha essa criança. Os pais estão na comunidade. Portanto, ainda há muito desafio. A vida neste momento com as comunidades fora do parque está bastante mais estabilizada do que com as comunidades dentro do parque ou é indiferente? Está muito melhor. Há sempre, como estava a dizer, desafios para convencer as pessoas que estão dentro do parque a saírem, porque algumas, como estávamos a falar, têm estruturas convencionais dentro do parque. E são estruturas que estou a falar de casas e outras infraestruturas tipo escolas, que foram deixadas mesmo no tempo colonial. Aquilo que existe é o que é tradicional no seio da comunidade ou tem sido influenciado pelo parque? Tem sido. O parque ajuda muito, penso eu, na mudança da mentalidade dessas pessoas, sobretudo das crianças, porque muitas delas têm tido oportunidade de virem cá ver os animais. Eu acho que há muita mudança cultural na perspectiva de conservação, porque muitas dessas práticas ancestrais, que eu dizia que cada família associava-se a um animal, por exemplo, para cuidar desse animal e poder alimentar-se do outro, muitas dessas práticas já não são levadas a cabo hoje em dia. E o que é que as pessoas fazem? As pessoas agora têm que seguir o que o parque instrui. Isto é, o parque tem, por exemplo, fiscais à volta, que vão protegendo. Portanto, são um muro do parque, não tem vedação, a vedação são os fiscais, mas depois tem programas vários que vão lá transformar a mente, trabalhar a mente dessas pessoas para haver mudança na forma de olhar para a conservação. Por quê? Porque no tempo passado, este espaço tão pequeno já teve muitos mais animais do que agora. Então, para proteger os poucos é preciso transformar a mente. E é um trabalho árduo. Há poucos anos tivemos um problema aqui que as pessoas não costumam dizer, mas eu costumo dizer.
Quando, no dia 31 de dezembro de 2010, o Conselho de Ministros moçambicano decretou a Serra como parque, pouco tempo depois tivemos o líder da Renamo aí. Estabeleceu-se aí até morrer. Portanto, há aqui uma interpretação que as pessoas evitam. Eu, às vezes, costumo ter coragem de dizer, olha, isto tem que ser dito porque é o que é, mas está aí. O líder da Renamo saiu de onde estava e estabeleceu-se na Serra, como forma de dizer, aqui, não. E nós tivemos viveiros na Serra que foram vandalizados por pessoas que são da Serra mesmo, associadas a essas, sim. Já aqui no parque começou a seguir outros caminhos na sua formação. Sim. O que é que andou a fazer? A História do Ambiente, tirei o mestrado em História do Ambiente nos Estados Unidos, que era para perceber como é que este lugar foi mudando. Portanto, são essas histórias que estou a contar, que a partir de 1921, por exemplo, isto passou a ser área de conservação. Era preciso trabalhar, ir a Maputo, ir aos arquivos e procurar todos os tipos de documentos para provar que, de facto, isso foi o que aconteceu. Nos Estados Unidos, Utah State University, sim. E depois fez com o apoio do parque? Sim, com o apoio do Greg, pessoal. Depois voltei, fiquei 2 anos e fui para Coimbra. Era continuar a fazer a História do Ambiente e, entretanto, o que mais me cativou foi a Antropologia, por ter mais a ver com o lado social e a continuidade daquilo que eu já vinha fazendo, entrevistar as pessoas. Eu calculei toda a Serra, em momentos diferentes, a entrevistar, a gravar, e tem muitas coisas dessas que eu consegui aprender com as pessoas. E uma forma de capitalizar essa informação seria mais em antropologia do que em História do Ambiente. E antes de ir para Coimbra, quais foram as suas funções aqui? Assumi a pasta de gestor ambiental. Estive a gerir o meio ambiente e eu trazia as comunidades, os alunos, muitos visitantes políticos para mostrar o parque e ver se aos poucos as pessoas podiam perceber a importância do parque vendo o que está-se a pretender conservar. A gestão é sempre um assunto. Às vezes a gente quer correr para um sítio e levar um grupo, mas depois tem que coordenar com vários setores, depois às vezes não temos carro, etc. Às vezes não temos a comida preparada, mas a comunidade já está alertada e está à espera. Então às vezes era um bocadinho mais de atritos, porque se eu combinei com a comunidade, não posso aldrabar a comunidade. Se há uma falha, é mais fácil vocês me compreenderem do que alguém da comunidade me compreender. Então, se é da comunidade, eu tenho que ir, mesmo se isso implica eu não comer. Então, a gestão sempre foi um bocadinho difícil. Mas a retribuição não foi boa? Excelente, até hoje estão à procura de mim. Estão à procura de mim. O que é que foi melhor? Trazer as pessoas para o parque e ver que as pessoas podiam, a partir de um dado momento, depois de perceberem por que é preciso conservar um leão, mudarem de mentalidade. Nós conduzíamos ao longo do rio Messicazo, muitas das vezes, e encontrávamos lá um leão e vinha alguém no cara dizer, não, é meu avô. É meu avô, quer dizer, a pessoa já se identifica com o ecossistema porque tem essa conexão mental, cultural ou mesmo esse mito que lhe liga a esse animal. Ele já desenvolve essa afinidade que é provavelmente a continuidade daquele modelo antigo, que era ter um animal que é de estimação, que é da sua família e que você protege esse animal, mas pode alimentar-se dos outros. O que agora não pode, não dá para alimentar-se dos outros, não temos tantos. Pode cuidar deles e pode ser potenciada essa filosofia. Se serve, então, aqueles que acreditam na comunidade que se pode identificar com certas espécies, por que não? Conseguimos associar as 16 comunidades aos respectivos animais? São leões na sua maior parte. São todos leões, todos querem a identificação com o leão porque, como podem imaginar, na selva o leão é o animal mais forte, mais bravo. Então, cada líder, enquanto líder antes de morrer, tratava-se com algumas partes do leão, que é uma crença. Então, para depois, quando ele estiver a liderar, as outras pessoas ficarem com todas as orelhas a escutar o chefe. E quando morre, vira leão. O elefante continua a ser o mais forte de todos. Entretanto, é mais calmo, é menos bravo. E agora vamos tendo os mabecos, que me parecem ser também bravos, as hienas,
Mas as há várias cobras. comunidades que têm o elefante como seu animal. Sim, tem. Tem pessoas que têm o elefante como seu totem. Tem pessoas que têm o São as embundeiro. pessoas ou é o conjunto da comunidade ou a família? É um clã. Algumas dessas pessoas têm até o embundeiro como um totem. Portanto, protege o embundeiro, a árvore, embundeiro. E depois podem cortar as outras coisas que acharem que têm que fazer estaca, porque as casas não são feitas de cimento. Então tem que cortar algumas estacas para fazer a casa a modelo tradicional, que são casas ecologicamente mais aceites, não é? Não estragam muito o solo e depois quando começa a desmoronar vai tudo de novo de volta ao ecossistema. E o Domingos, ao longo do seu trabalho, tem feito essa identificação dos clãs e dos tótems? Sim. É a uma minha coisa que tese. gosta. Sim, a tese É do a sua doutoramento tese. vai ser os leões, os elefantes, os leopardos, as mambas, as jiboias, embundeiros. Eu vou mais com o elefante, é mais calmo. É mais forte, mas é mais calmo. O leão é um pouco mais assustador, sobretudo quando tem fome. Quando não tem fome, só passa a vida a dormir, mas quando tem fome é muito mais bravo. O elefante ainda não, a não ser que tenha consumido algumas frutas aqui, que fica depois pancado um bocadinho de álcool e aí ele fica de novo bravo. Tem muitas frutas aqui à volta que o elefante come e no parque também tem. Então quando são tantas ele fica meio pancado e é um bocado impaciente. Mas no dia a dia normalmente é mais calmo. Quando iniciou o projeto de reflorestamento não foi do lado do parque, foi um outro projeto que estava em Ambita, lá onde vimos os mabecos, e chamava-se por Envirotrade. Estava ligado à Universidade de Edinburgh, na Inglaterra, e o projeto, portanto, tinha um senhor com dinheiro e que veio, portanto, juntou-se à comunidade, criou lá uma seração e estimulou as pessoas a plantarem árvores nativas e pagava. Então, acho que é ali onde o projeto pecou. Sim, deu muito dinheiro às pessoas e as pessoas começaram a plantar em troca do dinheiro. Quando o senhor sai, vai-se embora, já ninguém mais quer plantar. 2004, 2005, 2006, esses anos todos, meus primeiros anos, estava tudo a funcionar bem e as pessoas, algumas pessoas que trabalham, mesmo hoje aqui no parque, trabalharam primeiro lá e fizeram muito dinheiro. Então, cada pessoa tinha uma porção que deveria reflorestar e depois de um determinado período o senhor vinha, fazia a avaliação do trabalho feito e... Pagava. Sim. Entretanto, quando deixa de dar dinheiro, desencorajou. Depois o parque entrou. O parque, quando entrou, foi mais do lado da serra. Sim, mesmo antes de ser decretado parte do parque, o parque já tinha presença na serra com o projeto de plantio como forma de cuidar dos riachos que nascem lá e acabam passando por aqui em direção ao Oceano Índico. E quando passam por aqui, servem para alimentar os animais e as plantas. Então, o parque teve desde o início também, com o Greg, a ideia de reflorestar a serra como forma de garantir que aqueles riachos não sequem. Continuem a circular com a água e à medida que a água passa por aqui, pronto, os animais têm como beber e as pessoas também têm como beber ao longo desses cursos de água. Ao longo dos anos, o projeto foi integrando várias outras iniciativas, tipo café, por exemplo, não é? Plantar café embaixo de certas espécies. Então as pessoas plantam café, ganham algum dinheiro pelo trabalho de café, ao mesmo tempo que reflorestam. E para além do café também está aí o projeto de castanha de caju. Sim, há muitos cajueiros que o parque distribuiu para diferentes pessoas como forma de plantarem e à medida que vão fazendo isso com plantas frutíferas, tipo castanha de caju, por exemplo, ela também serve, é uma planta. Sim, faz o equilíbrio, não é só a planta natural, mas também uma fruteira é uma planta, tem o mesmo efeito, faz a fotossíntese e é bem útil como qualquer outra planta nativa. Então já há essa integração não só de plantar árvores nativas, mas de integrar esse projeto com o plantio de café e com a castanha de caju. E como as pessoas ganham dinheiro por isso, voltamos a Nhambita. E as sementes, elas são coletadas aqui também? Sim. E eles pagam também por essas sementes? Por
Já não sei, porque eu estou há 2 anos, sensivelmente 2 anos, fora do parque. Vivo lá na vila, venho cá fazer algumas atividades quando sou convidado, mas no dia a dia eu já não estou muito aqui no parque, estou na vila. Então não percebo se o parque continua a recolher sementes aqui à volta e a reflorestar na serra. Mas houve esse período em que podíamos encontrar carros em diferentes florestas a recolher as sementes para depois serem processadas e irem ser, portanto, plantadas na serra. E quantas espécies que foram Agora, nesse reflorestamento? agora sei de 3 principais. Tem uma espécie que não sei o nome, depois tem o café, que tem o lado positivo, e depois tem a castanha de caju, que também está lá. Espécies nativas. Sim, tem. Quantas? Não conheço o nome, acho que o administrador pede-me agora de saber melhor os nomes científicos dessas espécies, mas temos essas espécies nativas e depois temos essas não nativas, que têm um valor comercial e as pessoas, à medida que vão, portanto, plantando, estão a criar esse manto verde. O Pedro falou para a gente, assim, muito rapidamente, que ele entende que a questão da restauração florestal que foi feita aqui, ela também tem uma restauração social. Como é que o senhor vê isso? Ele tem a particularidade de ter iniciado o projeto de reflorestamento muito antes de vir trabalhar para o parque. Portanto, é uma atividade que ele sempre veio fazendo a partir de um Instituto de Formação Agrária que está no Chimoio, onde ele esteve como professor, depois passou para cá. Mas, de forma resumida, é que as pessoas, à medida que foram plantando, à medida que foram aderindo aos projetos de reflorestamento, foram tendo ganhos. Então, há essa restauração social, em que as pessoas começam já a ter interesses em reflorestar, porque sabem dizer que não só estão a ajudar o ecossistema a melhorar, mas também as suas vidas vão melhorando com aquilo que ganham no fim de cada mês. O parque parece-me que até agora está em muito boas mãos e tem aqui uma turma multidisciplinar, portanto, a mexer em diferentes áreas a nível local, a nível do terreno, a nível político, a nível de gestão. E isso é importante porque este parque não só ajuda as comunidades, as 16 comunidades que eu disse, mas pessoas saem de muito longe e pagam aviões, alugam hotéis e alugam carros para cá chegarem. E esse dinheiro todo vai ficando, portanto, em cadeia. Portanto, não é só uma ajuda para as pessoas que estão aqui no dia a dia, mas também para toda a economia nacional e provavelmente internacional também. Portanto, este parque tem esse papel. E se um dia desaparecesse esse parque, estaríamos a perder essa cadeia toda que tem efeitos locais, nacionais e internacionais. Portanto, este é o futuro que eu vejo para este parque em caso de ele continuar como está e também as novas gerações que são formadas. Há agora muita gente aqui à volta a cantar, prontos para conservar o meio ambiente, agora pode não perceber bem o que está a dizer, mas à medida que se vai incutindo com insistência, as pessoas também vão percebendo que os tempos mudaram, mas tem que encontrar nova forma de lidar-se com o meio ambiente, que é conservar aquilo que temos, porque todos nós saímos a ganhar. Há comunidades que não tinham escolas, não tinham postos médicos, hoje já têm isso. Não tinham furo de água, hoje já tem isso. Quer que tenha sido construído pelo parque ou por um amigo do parque, mas o parque foi esse vetor, foi essa ponte que fez com que um amigo do parque viesse e sentisse a necessidade de ajudar alguma comunidade. Portanto, o futuro que eu vejo é que este parque vai continuar a ser essa máquina que dinamiza a comunidade local e é a esperança de muitas dessas crianças que estão a ser formadas agora aqui na periferia, mas também a esperança nacional e internacional, porque este parque é uma herança de todos nós. É um parque nacional e é a herança de todos nós, de Portugal também, da América agora com o americano. Este também não vai se dissociar com o parque depois desse tempo todo. É difícil apagar na cabeça dele que este parque não existe, ou por alguma razão qualquer, a não ser que tenha AVC. Portanto, este parque já é internacional e é de todos nós e cada um de nós tem a obrigação de dar o seu contributo sempre que possível para que ele continue a existir, para nós mesmos usufruirmos, mas também para garantir que as futuras gerações tenham aqui a ligação entre o passado, o presente e o futuro, através deste
estabelecimento dessa instituição. Houve hábitos importantes que se tivessem alterado nas práticas alimentares ou nas práticas culturais? Sim, sim. Por exemplo, agora as pessoas... Há mais óleo agora, as famílias têm mais óleo em casa e alimentam-se muito melhor do que eles se alimentavam há anos atrás. Por quê? Porque o número de pessoas que trabalham para o parque está cada vez mais a crescer. Há uns 5, 6 anos nós tínhamos mais ou menos uns 300 funcionários, agora estamos quase perto de 1000. Das pessoas que recebem o dinheiro diretamente e alimentam-se muito melhor agora do que se alimentavam no passado. Em 2006, por exemplo, os primeiros trabalhadores do parque, o único meio que tinham de circulação era conseguir comprar bicicleta com o salário que recebiam aqui. Agora estão com carros. Francamente dizendo, muita mudança de hábitos culturais tradicionais, porque o parque não só está aqui a trabalhar no sentido de melhorar a parte financeira e de melhorar também o ecossistema, mas também à medida que as pessoas vão interagindo com pessoas, entrando em contato e interagindo com pessoas diferentes, as suas perspectivas de vida vão mudando. Então, há quem, por exemplo, no passado, não se dissociava da ideia, por exemplo, de os espíritos. Hoje em dia a pessoa já não está interessada em espíritos, vai à igreja. Já deixou da prática tradicional e agora está na prática da igreja. Por quê? Porque não só está aqui o parque, mas também estão aqui à volta do parque muitas organizações sociais que lutam, que trabalham para transformar a mente. E lá na igreja encontram as mensagens de conservação. Lá na escola... Todas as igrejas passam essa mensagem? Muitas igrejas passam essas mensagens, muitas igrejas. Quais é que são as principais? A católica, essa é a mais espalhada, mas também temos muitas protestantes aqui à volta. E muitas delas querem ter essa boa relação com o parque. Como é que chegaram cá os protestantes? Logo depois de 1992, quando a guerra terminou, havia muita trauma. Então era preciso restaurar a mente das pessoas. Garantir que as pessoas tenham fé, esqueçam o passado, esqueçam o vizinho que matou o avô dele, ou que matou a esposa, etc. E comece uma vida nova. Quais então, é que são os protestantes mais importantes? Temos a Assembleia de Deus, temos evangélicas, temos batista, são muitas. Têm uma implantação importante. Sim, sim. Elas têm um papel muito importante, não só na criação de uma mente mais tolerante, mas também na transformação dessa mente para que as pessoas percebam que a relação que têm dentro da sua comunidade, a relação que têm com esta infraestrutura aqui, que direto ou indiretamente tem reflexos nas suas vidas, seja cada vez mais consentânea. As igrejas têm uma relação específica com o parque? Sim. Nós trazemos pastores, trazemos políticos, trazemos muitos segmentos sociais. Sim, trazemos, mostramos o parque, ficam aqui às vezes um dia inteiro, vamos fazer o safari, comemos, conversamos, às vezes para os tradicionais vamos à árvore, fazemos um pouco de respeito aos antepassados e depois as pessoas voltam para as suas origens. E trouxemos pessoas desde a Serra da Gorongosa até tudo isso, Nhamatanda, Dondo, demos volta em muitas comunidades, portanto não é possível... Estava cá o Domingos nessa altura? Sim, eu é que conduzi as pessoas. E eu que conduzi 90% de todas as pessoas da comunidade que vieram cá visitar, quer adultas como crianças. Velhos também e jovens trouxemos aqui. E trouxemos religiosos e políticos de diferentes segmentos. Trouxemos da Renamo, trouxemos da Frelimo, juntos. Trouxemos da MDM, 3, 4 partidos diferentes. E nós sempre dissemos aqui, a conservação não tem cor partidária. Portanto, todos nós respiramos o ar puro, todos nós admiramos quando vemos um elefante, quando vemos um leão. Portanto, não interessa se é da Frelimo, se é da Renamo, se é do MDM ou se é de qualquer outro partido, mas a natureza é toda ela nossa. Relativamente às mulheres, tem havido alguma alteração importante? Sim. Em 2017, nós tivemos aqui uma campanha especificamente orientada para as esposas dos fiscais. Muitos fiscais trabalham no parque, mas suas esposas nunca tinham cá colocado os pés. E era necessário trazer essas pessoas porque algumas delas podem até não perceber o papel que os maridos têm. Então era preciso trazer essas pessoas
para verem o que é que os maridos estão a cuidar. Quando estão 21 dias, eles ficam 21 dias no campo e 7 dias em casa. Foi um mês. Então, quando os maridos estão cá, é preciso mostrar o que é que esses homens com armas, agora já temos mulheres também, já temos mulheres fiscais, há muito tempo não tínhamos, o que é que essas pessoas todas estão a fazer? Há muito esforço, sobretudo na área da fiscalização, que era uma área considerada mais masculina. Era considerada mais masculina, que só os homens é que podiam ser fiscais, as mulheres não. Agora vemos mulheres fiscais um pouco por todo lado, portanto há aqui um grande esforço para a emancipação feminina. E depois, quando vamos para as comunidades, é fácil notar que muitos dos programas que hoje o parque tem são geridos por mulheres, no que há muito tempo não acontecia. Como eu disse, era o diretor Vasco a correr um pouco por todo esse lado e depois nós, os outros, quer dizer, é tudo mais ou menos 99% masculino. Mas hoje já não. E é um esforço enorme. Por exemplo, agora com os clubes das raparigas, é uma tentativa para massificar, portanto, o número de pessoas do sexo feminino que tenham contato com o parque, que percebam o que é, e depois percebam também o valor que tem na comunidade, etc, etc. E há poucos anos apareceu alguém a dizer não, pois estamos a criar um desequilíbrio. Ao invés de estarmos só com clubes de raparigas, também clubes de jovens. Agora já não são só clubes de raparigas, são todos eles. E quando eu criei, na altura quando eu era o gestor da educação ambiental, fui eu que introduziu a ideia de 15 meninos e 15 meninas, 30, para constituir o clube ambiental. E esse foi o maior contributo, porque normalmente você podia ter 3 meninas e o resto são todos homens, são todos meninos. E quando viessem cá acompanhados, era também com uma professora para acompanhar as meninas e um professor para acompanhar os meninos em caso de necessidades específicas. Qual foi a maior importância do Parque da Gorongosa? Para aqui, para a região, para Moçambique e para o mundo, como é que dizia? Alterar a mente e ajudar a parte financeira. Alterou muito a forma como as pessoas olham para a conservação hoje, do que há uns 20 ou 16 anos atrás, quando estava no princípio, e ajudou muitas famílias a conseguirem ter pão na mesa. Por quê? Porque a maior dificuldade das pessoas que estão aqui à volta tem a ver com comida. E uma das razões que faz com que essas pessoas entrem para caçar é porque querem pôr comida na mesa. Então, se algumas dessas pessoas já não precisam caçar para conseguir pôr comida na mesa, essa é uma mudança substancial. Se o Domingos fosse agora, outra vez entrasse agora aqui, no Parque da Gorongosa, sim, qual era a primeira coisa que acha que devia ser feita? Devolver a visitação massificada de pessoas da comunidade para o parque.